I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me from shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. And the moon and sun stayed still for 24 hours when Joshua fought the battle and conquered the enemy because he was right in the line of duty. He had a right to do it because he was obeying God's commandment. E a lua e o sol se detiveram por 24 horas, quando Josué combateu e subjugou o inimigo, porque ele estava exatamente no cumprimento do dever. Ele tinha direito de fazê-lo, porque estava obedecendo ao mandamento de Deus. And as long as you're in the line of duty, keeping God's word, doing just what He told you to do, marching by the orders of God, you've got a right to say to that mountain, be moved. E enquanto você está cumprindo o dever, guardando a palavra de Deus, fazendo exatamente o que Ele lhe disse para fazer, marchando pelas ordens de Deus, você tem o direito de dizer a esse monte, move-te. God keeps His word. If you say to this mountain, be moved, don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass. You can have that what you have said. Jesus said that in St. Mark 11:22. Deus cumpre a sua palavra. Se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará aquilo que disseste, tu podes ter aquilo que disseste. Jesus disse isso em São Marcos 11:22. That's the truth. I know that's the truth. It's God's word and that proves that it's the truth. Isso é a verdade. Eu sei que é a verdade. É a palavra de Deus e isso prova que é a verdade. We're just afraid sometimes. We get to a place we're afraid He won't keep that word. He will keep that word. He said He would do it. Now we find that's true. He proved it. Estamos simplesmente com medo algumas vezes. Chegamos a um ponto onde estamos com medo de que Ele não cumpra essa palavra. Ele cumprirá essa palavra. Ele disse que eu faria. Agora constatamos que isso é verdade. Ele provou isto. Isaiah's prophecy one time, which something that had never happened, never did before and never has since. He said, a virgin shall conceive. A profecia de Isaías, certa vez, a qual foi algo que nunca havia sucedido, nunca sucedeu antes e nunca desde então. Ele disse, uma virgem conceberá. Could you imagine a woman without knowing a man would have a child? Isaiah said a virgin shall conceive. Poderia você imaginar que uma mulher sem conhecer homem que tivesse um filho? Isaías disse, uma virgem conceberá. And God caused a virgin to conceive to prove His word truth. He proved His word because the virgin did conceive, and she brought forth the son. E Deus fez que uma virgem concebesse para provar que sua palavra é verdade. Ele provou sua palavra porque uma virgem de fato concebeu e deu à luz um filho. Now, that word made flesh. Look what it did. When that son came forth, He was the Word Himself. Agora, essa palavra feita carne, veja o que ela fez. Quando esse filho veio, ele foi a própria palavra. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. He was that living Word. He proved He was that living Word. Ele foi essa palavra viva. Ele provou que era essa palavra viva. He said to those teachers of that day,
Who can condemn me of sin? Sin is unbelief. Who can tell me that I'm an unbeliever? Every word that's written of me has been fulfilled. Ele disse àqueles professores daquele dia: quem pode me condenar de pecado? Pecado é incredulidade. Quem pode me dizer que sou incrédulo? Cada palavra que de mim está escrita se cumpriu. The last 7 predictions of his life was fulfilled in the last 7 hours on the cross. Everything was written of him was fulfilled because he was the Word. He proved he was. As 7 últimas predições de sua vida se cumpriram nas últimas 7 horas na cruz. Tudo que foi escrito dele se cumpriu porque ele era a palavra. Ele provou que era. He healed the sick. He raised the dead. He conquered death, hell, and the grave. He proved he was the Word. Ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura. Ele provou que era a palavra. Notice this case here at Jairus' house. He had told them the truth. Note este caso aqui na casa de Jairo. Ele lhes tinha dito a verdade. We see him as he crossed the sea. He comes in, there was a little woman up on the hill that has spent all of her money with the physicians. No doubt the physicians have done all they know how to do to get the woman well. Nós o vemos quando cruzou o mar, ele chega. Havia uma pequena mulher sobre a colina que tinha despendido todo o seu dinheiro com os médicos. Sem dúvida, os médicos tinham feito tudo quanto sabiam fazer para que a mulher ficasse sã. Probably Hebrew physicians, and that was a Hebrew woman. So they had done all they could for their sister. Provavelmente médicos judeus, e essa era uma mulher judia, de modo que tinham feito tudo quanto sabiam por sua irmã. Although they had nothing to stop this blood issue, which is perhaps a menopause time, and her blood had flowed forth till little thing is so weak she could hardly get around anymore. Contudo, eles não tinham nada para pôr fim a este fluxo de sangue, o qual era talvez um tempo de menopausa e seu sangue tinha fluído até que ela, a pobrezinha, estava tão fraca que quase não conseguia mais andar para lá e para cá. And she'd heard about Jesus, and when she seen the little boat push into the willows, she went down to find out. E ela havia ouvido acerca de Jesus, e quando ela viu o barquinho encostando entre os salgueiros, ela desceu para verificar. A lot of his critics were standing there. And he's not free of critics today. If they'd have known who he was, they would not have been his critics. But they was his critics because they didn't know who he was. Muitos dos seus críticos se encontravam ali, e ele não está livre de críticos hoje. Se tivessem sabido quem ele era, não teriam sido seus críticos. Porém, eram seus críticos porque não sabiam quem ele era. And that's the way with the message today. So many good men and women criticize this because they don't know what it is. E assim é com a mensagem hoje. Tantos bons homens e mulheres criticam isso porque não sabem o que é isto. Jesus said, if you'd have known Moses, you'd have known me. Moses spoke of me. Many great men long to see this day. Jesus disse, se tivesseis conhecido Moisés, teríeis conhecido a mim. Moisés falou de mim. Muitos grandes homens anelaram ver este dia. If I do not the works of my Father, then believe me not. I have greater witness, he said in that of John, for the works that I do prove that the Father is with me. Se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Eu tenho maior testemunho, ele disse, do que o de João, porque as obras que faço provam que o Pai está em mim. He had greater works, because he was the identified. Ele tinha maiores obras, porque ele era o identificado. John was identified also as the voice of one crying in the wilderness, but when he come, he was a prophet that Moses had spoke of would be raised up. João foi identificado também como a voz do que clama no deserto. Porém, quando ele veio, ele foi o profeta que Moisés disse que seria suscitado. As I said the other night, he come in 3 names, the name of the Son of God, Son of Man, and Son of David. Como eu disse a outra noite, ele vem em 3 nomes, no nome do Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. When he was on earth here the first time, he was the Son of Man. He could not be Son of God then. He never claimed to be.
He said he was Son of Man. Quando esteve aqui na terra a primeira vez, ele foi o filho do homem. Ele não podia ser o filho de Deus, então ele nunca declarou ser. Ele disse que era filho do homem. When anybody would question him, he said, you see the Son of Man, the Son of Man. Quando alguém lhe perguntava, ele dizia, tu vês o filho do homem, o filho do homem. Now, Son of Man is a prophet. He had to come that way because the Scripture, he cannot come contrary to the Scripture. Agora, filho do homem é um profeta. Ele tinha de vir dessa maneira porque a Escritura, ele não pôde vir de modo contrário à Escritura. That's why today our message of this hour cannot come through theologians and theology. It's got to come back to the same thing it promised to do. It must be that way. É por isso que hoje nossa mensagem desta hora não pode vir através de teólogos e teologia. Tem de estar de acordo com a mesma coisa que ele prometeu fazer. Tem de ser dessa maneira. So we find that in this man, he had to be a prophet, not son of God there. He had to be son of man. Jehovah himself called the prophets. Jeremiah now, son of man. When you see the son of man... Assim verificamos que neste homem, ele teve de ser profeta, não filho de Deus ali, ele teve de ser filho do homem. O próprio Jeová chamou os profetas Jeremias e os demais de filho do homem. Quando virdes o filho do homem... Who is the son of man? They kept asking. Quem é o filho do homem? Eles ficavam perguntando. Then he served his office as son of man. Then he served his office now as son of God. God is a spirit. And when now he served through the church ages as son of God. Então ele serviu seu ofício como filho do homem. Então ele serviu seu ofício agora como filho de Deus. Deus é espírito. E quando agora ele serviu através das eras da igreja como filho de Deus. Now in the millennium he'll be son of David. When he sits on the throne of David. He'll be the heir to the throne, son of David. Son of man, son of God, son of David, and it's the same man all the time. Agora, no milênio, ele será filho de Davi. Quando se sentar no trono de Davi, ele será herdeiro do trono, filho de Davi. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi, e é o mesmo homem o tempo todo. Just like Father, Son, and Holy Ghost. The office of God, he was God the Father. Then he became God the Son. Now he's God the Holy Ghost. Not three gods, one God, three manifestations, three attributes of the same God. Do mesmo modo que o Pai, Filho e Espírito Santo, o ofício de Deus. Ele era Deus Pai, então ele se tornou Deus Filho. Agora ele é Deus Espírito Santo. Não três deuses, um Deus. Três manifestações, três atributos do mesmo Deus. Now, we find it in this hour that we're now living. God keeps his word just the same as he did then. Agora nós constatamos, e nesta hora em que agora estamos vivendo, Deus cumpre sua palavra do mesmo modo que cumpria naquele tempo. We find out that he come across the sea. This woman believed him. There's something within her began to pound. Nós verificamos que ele veio do outro lado do mar. Esta mulher cria nele, houve algo dentro dela que começou a palpitar. She had no scripture for it. No more scripture than Joshua had to stop the sun. But she believed in her heart that he was the Son of God. Ela não tinha escritura para isto, não mais escritura do que Josué tinha para deter o sol. Porém, ela cria de coração que ele era o Filho de Deus. So she said, if I can only touch his garment, I will be healed. So she pressed through the crowd until she touched his garment, and the blood issue stopped. Assim ela disse, se eu tão somente puder tocar a sua veste, serei curada. Deste modo, ela forçou pelo meio da multidão até que tocou a sua veste e o fluxo de sangue cessou. Now, he looked upon the audience to find out who touched him. No doubt there's someone. He stopped. Agora, ele olhou por sobre a audiência para descobrir quem o tocou. Sem dúvida, houve alguém. Ele parou. All the people thronging him, and some making fun of him, some laughing at him, the priest standing off and questioning him, and the clergyman and so forth, but there were some who believed him. Todo o povo apertando-o, e alguns zombando dele, alguns rindo dele, o sacerdote ficando de lado e questionando-o, e o clérigo,
e assim por diante. Porém, havia alguns que criam nele. And after a while he stopped, all of a sudden turned around and said, "Who touched me?" Some of them said, "Why, Master," I believe it was Peter, said, "Why, the whole crowd is thronging you. Why, who touched you? While everybody's touching." E após algum tempo, ele parou subitamente, voltou-se e disse, "Quem me tocou?" Alguns deles disseram, "Ora, mestre," e eu creio que foi Pedro que disse, "Ora, a multidão inteira te aperta. Ora, quem te tocou? Ora, todos estão te tocando." He said, "But I perceive that virtue has gone from me." He got weak. It was a different kind of touch. Ele disse, "Mas eu percebo que virtude saiu de mim." Ele ficou fraco. Foi um tipo de toque diferente. If we can only see that, brother, sister. If you can touch him with that certain touch. Se tão somente pudéssemos ver isso, irmão, irmã. Se você puder tocá-lo com esse certo toque. Oh, sick people, I'm fixing to pray for you just in a few minutes. I do believe that I have the Holy Spirit. No more Holy Spirit than what you've got right out there, these men's got here. Ó, gente enferma, estou para orar por vocês em alguns minutos. Eu de fato creio que tenho o Espírito Santo, não mais Espírito Santo do que você tem aí mesmo, estes homens aqui têm. The same Holy Spirit, but it's a commandment of God. And if you believe that to be the commandment of God, of praying for the sick and laying hands on them and casting out evil spirits and the promises that He's made, it'll be the same thing with you. You'll get what you ask for if you can believe it. O mesmo Espírito Santo, porém, é um mandamento de Deus. E se vocês crerem que esse é o mandamento de Deus, de orar pelos enfermos e impor as mãos sobre eles e expulsar espíritos malignos e as promessas que Ele fez, será a mesma coisa com vocês. Vocês receberão o que pedirem, se puderem crer nisto. Canst thou believe that I'm able to do this, said Jesus? Yea, Lord, I believe, said the man with the child with the epilepsy. I believe that thou art the Son of God that was to come into the world. Now, we know that can only take that attitude to bring the results. Podeis vós crer que eu possa fazer isto? Disse Jesus. Sim, Senhor, eu creio. Disse o homem com o filho com epilepsia. Eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora, sabemos que somente se pode requerer essa atitude para trazer os resultados. Now, quickly, let's think of him a moment. Here he's on his road up. A little priest came down. No doubt that little fellow was a borderline believer. Agora, rapidamente, pensemos nele por um momento. Aqui está ele a caminho. Um pequeno sacerdote desceu, sem dúvida que esse pequeno companheiro era um crente fronteiriço. There's so many of them in the world today. Little borderline believers. They want to believe that. They want to believe that the Holy Ghost is real. Há tantos deles no mundo hoje, pequenos crentes fronteiriços. Eles querem crer nisso. Eles querem crer que o Espírito Santo é real. They want to believe this is an apostolic move, as God promised in the last days He'd pour out His Spirit. Eles querem crer que este é o movimento apostólico, como Deus prometeu que nos últimos dias Ele derramaria o seu Espírito. We want to believe Malachi 4, that He promised that in the last days the original Pentecostal faith would be restored back to the church again. Ele quer crer em Malaquias 4, que ele prometeu nos últimos dias que a fé pentecostal original seria restaurada à igreja. Malachi 4 claims it. Behold, I will send to you Elijah in the last day. It's right, and he will restore the faith of the children back to the fathers again, see? The faith of the fathers to the children also. See, it's got to be... Malaquias 4 declara isto: Eis que eu vos envio Elias no último dia. Isso mesmo, e ele restaurará a fé dos filhos aos pais. Veja, a fé dos pais aos filhos também. Veja, tem de ser. You say, well, that was John the Baptist. No, John the Baptist in Malachi 3. That's right, Matthew 11 says so. Você diz, bem, esse foi João Batista? Não. João Batista foi Malaquias 3, isso mesmo. Mateus 11 diz assim. If you can receive it, this is he who spoke of, behold, I send my messenger before my face. It was Elijah. Certainly Jesus said it was, but not the Elijah of Malachi 4 at all. Se podeis dar crédito, este é aquele de quem foi dito, eis que eu envio o meu anjo perante a minha face.
Foi Elias, certamente. Jesus disse que era. Porém, não o Elias de Malaquias 4, de modo algum. Because immediately after that message, the earth is to be burnt with fire and the righteous walk out upon the ashes of the wicked. Porque imediatamente depois dessa mensagem, a terra há de ser queimada com fogo, e os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios. So it never happened in the time of John. We've got to have a message sweep back and bring the people out of all these denominational conditions back to the original genuine Pentecostal faith. Assim isto nunca aconteceu no tempo de João. Nós temos de ter uma mensagem que se propague e traga o povo para fora de todas estas condições denominacionais, de volta à genuína fé pentecostal original. And we're seeing it done. It's fulfilling of a scripture that has to come to pass. All scriptures must be fulfilled. E estamos vendo isso ser feito. É o cumprimento de uma escritura que tem de se cumprir. Todas as escrituras têm de se cumprir. How many more that we could apply? It would take me longer in my time up now to show, but you understand these things that it's got to happen just exactly like this to Abraham's children, just as he promised. Quantas mais como essa poderíamos aplicar? Tomar-me-ia mais tempo do que até agora para mostrar. Porém, vocês entendem essas coisas, que isso tem de acontecer exatamente assim, aos filhos de Abraão, exatamente como ele prometeu. We see Jesus going up now to heal the little girl because the father, the little borderline believer, something come to a spot that he had to recognize Jesus, so the doctor had given her up. Vemos Jesus subindo agora para curar a garotinha, porque o pai, o pequeno crente fronteiriço, algo chegou ao ponto em que ele teve de reconhecer a Jesus, de maneira que o doutor a tinha desenganado. And he got on his little black hat and took off down to find out whether he could find Jesus. E ele colocou o pequeno chapéu preto na cabeça e partiu para verificar se podia encontrar a Jesus. See, he's always right there when you want him. He found him just coming into the shore. And he said, come to my little girl, lay your hands upon her, and she will be made well. Veja, ele está sempre bem ali quando você o quer. Ele o encontrou quando chegava à praia. E ele disse, vem até a minha garotinha, impõe-lhe as mãos e ela ficará sã. Said she's laying at the point of death, she's my only child. Said she's 12 years of age. Disse, ela está moribunda, ela é a minha única filha. Disse, ela tem 12 anos. We don't have no other children. Wife and I perhaps are getting old. And this is the only child that we have, and she's laying at the point of death. Lord, I believe you. If you'll just come lay your hands upon her, she'll get well. Não temos outros filhos. A esposa e eu, talvez estamos ficando velhos, e esta é a única filha que temos. E ela está moribunda. Senhor, eu creio em ti. Se tu somente vieres e impuseres as mãos sobre ela, ela ficará sã. See, what did he recognize? He recognized that that promised word of God was manifested in this man. Veja o que ele reconheceu. Ele reconheceu que essa palavra prometida de Deus estava manifestada nesse homem. Just the same as Nicodemus said, Rabbi, teacher, we know thou art a teacher comes from God. We know it, the Pharisees know it. Why didn't they confess it? Exatamente o mesmo que Nicodemos disse. Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus. Sabemos disto. Os fariseus sabem disto. Por que eles não confessavam isso? No man could do the things that you do unless God was with him. We know that you come from God. Ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes a não ser que Deus estivesse com ele. Sabemos que tu vens de Deus. Here we find out that Jairus believed the same thing. He said, come lay your hand. You know that God was in him. Lay your hands upon my child. Though she's at the point of death, she'll live. Aqui verificamos que Jairo cria na mesma coisa. Ele disse, vem por as mãos. Ele sabia que Deus estava nele. Impõe as mãos sobre minha filha. Ainda que ela esteja moribunda, ela viverá. He just walked on with him. And while he was going, here come a runner coming back and said, don't trouble him. Don't trouble the master any farther. The girl dead. She's gone on now. She's passed on. Ele simplesmente foi andando com ele. E enquanto estava indo, aqui veio um mensageiro de volta e disse, não o enfades. Não enfades mais o mestre. A menina, morta ela, se foi agora. Ela morreu. Jesus turned to Jairus and said, didn't I say to you, if you'd only believe, you'll see the glory of God?
if you just only believe it. Jesus se voltou para Jairo e disse, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Se tu tão somente creres nisto. He got into the room, and there was all lamenting and crying and wailing, as like any persons would do. A fine little girl, a pastor's daughter, had died, and she was taken out of this world. Ele entrou no quarto e ali estavam eles todos se lamentando e chorando e pranteando, como qualquer pessoa faria. Uma linda garotinha, filha de um pastor, tinha morrido. E ela foi tirada deste mundo. And she's probably been dead for hours. And then they laid her out on the couch and was ready to embalm her body perhaps and put her away and in burial. E ela provavelmente esteve morta por horas. E então eles a haviam deitado no leito e estavam prontos para embalsamar seu corpo, talvez, e encerrá-la em sepultamento. Then we find that Jesus walked in the houses all wailing. He says, give peace. He said, she is not dead, but she's asleep. Então encontramos que Jesus entrou na casa. Todos estavam chorando. Ele disse, tenham calma. Ele disse, ela não está morta, mas adormecida. Now, could you imagine what they thought? Well, this man we know now, we understand that he's an illegitimate child. And we hear of all of his rational predictions that he makes. Agora, poderia você imaginar o que eles pensaram? Ora, este homem nós sabemos agora. Entendemos que ele é filho ilegítimo e ouvimos de todas estas predições irrefletidas que ele faz. And now we know that the priest is right, the man's crazy. For we know that she's dead. The doctor pronounced her dead, and there she lays, she's gone. And we know she's dead. E agora sabemos que o sacerdote está certo. O homem está louco, porque sabemos que ela está morta. O doutor a declarou morta e ali está ela deitada. Ela se foi e sabemos que está morta. They said they laughed him to scorn. In other words, made him feel embarrassed by criticizing him. Disseram que eles riam-se dele. Em outras palavras, fizeram-no sentir-se envergonhado ao criticá-lo. But he had done said that she wasn't dead. That's all it takes. She's asleep. No matter how much critics, he's going to prove his word. Porém, ele já tinha dito que ela não estava morta. Isso é tudo que se requer. Ela está adormecida. Sem importar quanta crítica, ele vai provar sua palavra. He put them all out of the house, get all the unbelievers away. Took Peter, James, and John, the believers, 3 witnesses, and the father and mother, went in and took the daughter by the hand and spoke in a language that called her soul back from somewhere out there in eternity. And the girl lived. Ele pôs a todos para fora da casa, afastou todos os incrédulos. Tomou Pedro, Tiago e João, os crentes, 3 testemunhas, e o pai e a mãe. Entrou e tomou a menina pela mão e falou em uma língua que chamou sua alma de volta de algum lugar mais além na eternidade, e a menina viveu. What did he do? He proved his word. He proved that what he said, she was not dead. She was asleep. Que fez ele? Ele provou sua palavra. Ele provou aquilo que disse. Ela não estava morta, ela estava adormecida. Now, we find out doing this, realizing that he proved something else there. Agora verificamos fazendo isto, compreendendo, e ele provou algo mais ali. He proved that he was God. He proved that he had foreknowledge. Watch what his word said now. She is not dead, but she is asleep. Agora, ele provou que ele era Deus. Ele provou que ele tinha presciência. Observe o que sua palavra disse agora. Ela não está morta, mas adormecida. She wasn't dead to begin with. She was asleep. Showed his foreknowledge. Veja, ela não estava morta para começar. Ela estava adormecida. Mostrou sua presciência. Now, there might have been many a little maiden died that same morning, but this one wasn't dead. She was asleep, like Lazarus was.
And he called her out of that sleep because she wasn't dead. Agora, pode ter havido muitas pequenas donzelas que morreram essa mesma manhã, porém, esta não estava morta. Ela estava adormecida, como Lázaro estava. E ele a chamou para fora desse sono, porque ela não estava morta. And he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Only those who are on the Lamb's book of life that he redeemed when he died, that's who he'll call out of that sleep at that day. Those who are quickened by his power, that has that quickening power laying in them. Somente aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro, que ele redimiu quando morreu, esses são os que ele chamará desse sono naquele dia. Aqueles que são vivificados pelo seu poder, que têm esse poder vivificador neles. Even as I said last night, even after Elisha had died and his bones was laying in the grave, that quickening power was still on his bones. Sure, he proved that who he was. Até mesmo, como eu disse ontem à noite, até mesmo depois que Elias tinha morrido e seus ossos estavam colocados no sepulcro, esse poder vivificador ainda estava em seus ossos. Com certeza, ele provou quem ele era. Now, we find out again, likewise, he proved also that in Hebrews, the 4th chapter and the 12th verse, he proved he was the Word of God. He certainly did. Agora verificamos novamente, do mesmo modo, ele provou também que, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele provou que era a palavra de Deus. Ele certamente provou. Notice what he did. Hebrews 4:12 says that the Word of God is more powerful, quicker than a two-edged sword, and it also is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Note o que ele fez. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais eficaz, mais viva que uma espada de dois gumes, e ela também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Watch just a moment now. When he first started his ministry, after he come out to show that he was the Word. Observe só por um momento agora. Logo que ele começou o seu ministério, depois que ele saiu para mostrar que era a palavra. When he come out of the wilderness from his temptation, there was a man named Peter. His name then was Simon, and he came to Jesus with his brother Andrew. Quando saiu do deserto após sua tentação, houve um homem chamado Pedro. Seu nome nessa época era Simão. E ele veio a Jesus com seu irmão André. And as soon as he walked up into the presence of Jesus Christ, Jesus said, "Your name is Simon, and your father's was Jonas. From henceforth you shall be called Peter." E tão logo caminhou até a presença de Jesus Cristo, Jesus disse, teu nome é Simão, e teu pai foi Jonas. De agora em diante, tu serás chamado Pedro. That proved that he was the Word, because the Word is a discerner of the thoughts and intents of the heart. He was the Word. Isso provou que ele era a palavra, porque a palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele era a palavra. Philip, seeing this happen, he took off around the mountain, was gone a day and come back, and he brought with him a friend named Nathaniel. Filipe viu isto acontecer. Ele partiu em derredor da montanha, esteve fora por um dia e retornou. E trouxe consigo um amigo chamado Natanael. He said, "These things are really happening. Moses said that Lord our God shall raise up a prophet like him. And here the man is." E ele disse, estas coisas estão realmente acontecendo. Moisés disse que o Senhor nosso Deus suscitará um profeta semelhante a ele, e aqui está o homem. Why, he told Simon who he was, even who his father was. And we know that what he says is the truth because God said it in the Word, and here it is proved that he was to do that, and that proves that that is the Messiah. Ora, ele disse a Simão quem ele era, até mesmo quem era o seu pai, e sabemos
que o que ele diz é verdade, porque Deus disse isto na palavra. E aqui está provado que ele estava para fazer isso, e isso prova que esse é o Messias. And when he walked up in his presence, Jesus said to him, Behold an Israelite, in whom there is no guile. E quando ele caminhou até a sua presença, Jesus lhe disse, Eis aqui um israelita, em quem não há dolo. He said, Rabbi, when did you know me? Said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Disse, antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. He proved his word. He proved God's word. He did. Ele provou sua palavra, ele provou a palavra de Deus. Ele provou. The woman at the well, when he asked her to let him have a drink of water from the pitcher that she was drawing water from the well. And she said, it's not customary for you Jews to ask we Samaritan women such a thing as that because we have no dealing. A mulher junto ao poço, quando ele lhe pediu que o deixasse beber do cântaro com que ela estava tirando água do poço. E ela disse, não é costume para vós, judeus, pedir tal coisa a nós, mulheres samaritanas, porque não nos comunicamos. He said, but if you knew who you were speaking with, you'd ask me for a drink. She said, the well's deep. Ele disse, porém, se tu conheceras quem está conversando contigo, tu me pedirias de beber. Ela disse, o poço é fundo. In the conversation, as it moved on, finally he found out what her trouble was. He said, go get your husband and come here. She said, I don't have any husband. He said, thou hast said truth, for you've had 5, and the one you're living with now is not your husband. E a conversa, enquanto prosseguia, finalmente ele descobriu qual era o problema dela, e ele disse, vai, toma o teu marido e vem cá. Ela disse, não tenho nenhum marido. Ele disse, disseste a verdade, porque tiveste 5, e aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Well, she said, sir, I perceive that you are a prophet. We hadn't had one for 400 years, you know. Said, well, I perceive that you are a prophet. Ora, ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Ela, não tínhamos tido um por 400 anos, tu sabes. Disse, vejo que és profeta. Now we know that when the Messiah cometh, which is called the Christ, when he comes, he will tell us these kind of things. That'll be his sign. When he said, I'm he that speaks with you. Agora sabemos que quando o Messias vier, que se chama o Cristo, quando ele vier, ele nos anunciará este tipo de coisas. Esse será seu sinal. Quando ele disse, eu o sou, eu que falo contigo, he proved his word. We proved what he claimed to be. He was the Messiah, the Son of God. Ele provou sua palavra. Nós provamos o que ele declarou ser. Ele era o Messias, o Filho de Deus. Now we find out also that this little woman that had this blood issue that touched his garment, that also proved to her that he was the Word of God. Agora verificamos também que esta pequena mulher que teve este fluxo de sangue, que tocou sua veste, isso também provou para ela que ele era a palavra de Deus. Now remember, tonight Jesus said also in Hebrews Hebrews the 3rd chapter, I believe it is, he said that he now is a high priest. At this age we're living in now, a high priest sitting in the majesty of God in the heavens, that can be touched by the feeling of our infirmities. Agora lembre-se, esta noite Jesus disse também em Hebreus 1, Hebreus capítulo 3, acho que é. Ele disse que ele agora é um sumo sacerdote, nesta era em que estamos vivendo agora. Um sumo sacerdote sentado à majestade de Deus nos céus, que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today and forever. He's the same God that he was then, he's the same tonight. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus, que naquela época, ele é o mesmo esta noite. St. John 14:12, he said, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also.
Even more than this shall he do, for I go to my Father. See? He that believeth on me, these works that I do, shall he do also. São João 14:12, ele disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, até mesmo maiores que isto fará, porque eu vou para o meu Pai. Está vendo? Aquele que crê em mim também fará estas obras que eu faço. In Matthew 28, he said, a little while and the world won't see me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you even to the end of the world. Em Mateus 28, ele disse, um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He stands tonight to prove His word. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se encontra esta noite para provar sua palavra. My time is gone. But he proved His word then what He had promised for that day. Meu tempo acabou. Porém, ele provou o que podia. Ele provou sua palavra, então, o que ele havia prometido para aquele dia. He proved Isaiah's words. He proved Noah's words. He proved Moses' words. He proved every one of the prophets' words. Ele provou as palavras de Isaías. Ele provou as palavras de Noé. Ele provou as palavras de Moisés. Ele provou cada uma das palavras dos profetas. He promised in this day, the day that we're living in, that the world would be in a Sodom condition. Homosexuals. Just look at it in the world today. All over the world where I travel, not only here, everywhere. It's critical. Ele prometeu que nesse dia, o dia em que estamos vivendo, que o mundo estaria em uma condição sodomita. Homossexuais, veja só no mundo hoje, por todo o mundo onde viajei, não somente aqui, em todas as partes, é crítico. In Sweden, young men and women go ski and start naked. And in Germany, and in France, and everywhere else, it's just about kind of a riff-raff that we have here in the United States. Na Suécia, rapazes e moças vão esquiar completamente nus. E aqueles na Alemanha e na França e em todas as partes. É praticamente o mesmo tipo de gentinha que temos aqui nos Estados Unidos. It's an age, if I get a chance to ever come back, I'd like to speak on some of the prophetic things to you. To show you that the age that we're living in, the Bible said that children would rule their parents. É uma era, se algum dia tiver oportunidade de voltar, gostaria de falar sobre algumas destas coisas proféticas a vocês e mostrar-lhes isso, a era em que estamos vivendo. A Bíblia diz que filhos governariam os pais. Word. But remember, Abraham had a seed, which was the seed Isaac. He had other seeds after Sarah's death. Palavra. Porém, lembre-se, Abraão teve uma semente, a qual foi a semente Isaque. Ele teve outras sementes após a morte de Sara. And he was 145 years old. He married another woman and had 7 sons besides daughters. Because God had turned him back to a young man when he was 100 years old. He's then again just 45. So then, we know that. I preached that to you here in California years ago. Ele tinha 145 anos de idade, ele se casou com outra mulher, teve 7 filhos além de filhas, porque Deus o tinha tornado novamente jovem quando ele tinha 100 anos de idade. Ele tinha então novamente apenas 45, de modo que nós sabemos disso. Eu preguei isso para vocês aqui na Califórnia anos atrás. And now we understand that Abraham's seed was not the literal sexual seed through Sarah, which was Isaac, which made a nation, but the royal seed was by the promise, which was Jesus Christ, and through that seed he raised up a royal seed. E agora nós sabemos que a semente de Abraão não foi a semente sexual literal através de Sara, a qual foi Isaque, a qual formou uma nação, mas a semente real foi pela promessa, a qual foi Jesus Cristo. E através dessa semente, ele suscitou uma semente real. Oh, now we are royal priesthood, a royal nation, a holy nation, offering praises to God, the sacrifice of our lips, giving praise to His name.
Oh, que coisa! Agora nós somos um sacerdócio real, uma nação real, uma nação santa, oferecendo louvores a Deus, o sacrifício dos nossos lábios, dando louvor ao seu nome. God proved His word. He poured out the Holy Ghost upon us. Deus provou sua palavra, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. He said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the day when the Son of Man will be revealed. Ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será no dia em que o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise